esboço, tá? Queridos, nós vamos falar sobre pertencer. Pertencer, o valor de crescermos juntos. Pertencer em crescer juntos. Você quer crescer juntos, irmãos, em nome de Jesus? Quer crescer ou não quer crescer? Nós precisamos, como igreja, crescer juntos, irmãos, em unidade. Isso é muito importante para nós. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 14. Vai também ter na projeção aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, e por favor, acompanhe lá na sua escritura, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar bem enquanto vive. Irmão, você é feliz, irmão? Você é feliz ou as circunstâncias estão te submergindo? Olha o que a palavra diz: descobri que não há nada melhor para o homem. Quando fala homem, está falando de toda a humanidade. Que para o homem, do que ser feliz é praticar o bem enquanto vive. Glória a Deus. Versículo 3. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Bom trabalho para você essa semana, irmãos. E parabéns ao dia do trabalhador. Versículo 14, vamos lá. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isto nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Repito, versículo 14: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. É por isso que Ele está sentado no trono de glória, aonde, se nós nos rendermos aqui, nos convertermos aqui, nós iremos morar com Cristo na eternidade. Ele é o mesmo, queridos, Ele é para sempre. A isso nada se pode acrescentar. Você não pode fazer nada com as suas forças, o que Deus já fez. E disso nada se pode tirar. Você não tira nada do que está no domínio de Deus. Assim faz para que os homens o temam. Temor não é medo, irmãos. Temor não é medo. Pode passar o slide lá. Temor não é medo, tá? Mas nós vamos falar sobre isso hoje não. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Será que nós já vivemos o propósito de Deus nas nossas vidas? Filipenses capítulo 1, 6. Só vou ler esse versículo, você não precisa abrir esse texto. Paulo escreve assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Repito, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, enquanto que há respiração, enquanto que há vida, ainda há tempo para nós adorarmos a Deus. Enquanto há vida, enquanto nós respiramos, ainda há tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e nos conectarmos com Deus. Ainda enquanto nós respirarmos e nós entendermos que Deus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, das nossas almas, ainda nós teremos tempo para ir morar com Ele um dia. Ainda há tempo. Tudo isso tem a ver com crescermos juntos. Crescer juntos, irmãos, é nós nos abraçarmos,
Crescer juntos é orarmos uns pelos outros, é interceder uns pelos outros, é compreender uns aos outros, é suportar uns aos outros. Quando a Bíblia fala em suportar, não é aquela, eu não suporto fulano, mas é suportar de, se você não consegue caminhar, eu estou aqui para caminhar com você. É isso quando a Bíblia fala em suportar. Suportar uns aos outros em amor, Paulo vai dizer em Efésios, em amor. Suportar não é uma pessoa insuportável, mas é suportar quem ainda não entendeu o amor, quem ainda não compreendeu o amor, quem ainda não conseguiu tocar nesse amor de Deus. Precisa de pessoas que já foram tocadas, que já foram transformadas, para suportar aquele que ainda precisa. Crescer juntos, irmãos. Igreja é isso, é ou não é, pastor? Igreja é isso, crescer juntos. É quando a gente consegue olhar para alguém que está tropicando, que não está firmando na fé, e não é hora de apontar o dedo e nem julgar, mas estar ali, no que eu posso te ajudar? No que eu posso ser útil na sua vida? E quando a gente fala em maturidade, irmãos, não existe atalhos para a maturidade. Essa semana eu vi um stories da pastora Karine, e eu concordo com ela, quando ela disse assim, que a maturidade tem nada a ver com idade, e é isso mesmo. Às vezes a gente pensa que maturidade tem a ver com a idade, também faz parte, mas não é isso que delinea, não é isso que oficializa a maturidade. Existem jovens, existem crianças que são maduras e adultos que são crianças. Existem pessoas que estão de um grau de idade de adulto, mas o comportamento ainda é infantil. E também existem crianças que têm uma menor idade, mas se comporta como uma pessoa adulta. Estou falando que tem que ser assim, mas o comportamento. Então a maturidade não tem nada a ver com a idade, faz parte. Talvez colocaríamos ali em uma das últimas questões, que a maturidade faz parte com a idade junto. E nós vamos falar algumas coisas sobre, tem uns tipos de maturidade. Puder colocar lá no slide para mim, um pouco para frente. Isso, está aqui, tipos de maturidade. A maturidade é uma qualidade subjetiva. Tem a maturidade física, é quando seu corpo vai pegando forma, vai fortalecendo os ossos, os nervos, toda a sua parte física. Tem a maturidade intelectual também, aonde que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. 1 Coríntios, Paulo escreve à igreja de Coríntios. É a maturidade intelectual. Tem a maturidade moral também, que é sobre distinguir, quando eu tenho um conhecimento do que é certo, errado, o que é bem e mal, o que é bom, o que é ruim. Maturidade moral. Maturidade emocional é quando eu tenho minha personalidade como pessoa, meu temperamento equilibrado, que é capaz de ter bons relacionamentos. E em último, e talvez não por estar em quarto, que é o último, mas é talvez o mais importante, é a maturidade espiritual, que é o relacionamento maduro com Deus. O que é um relacionamento maduro com Deus, pastor? É um relacionamento que Deus fala não para mim, e eu tenho capacidade, maturidade de entender. Obrigado, Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. E nós precisamos disso para crescimento. Nós precisamos disso. Sigmund Freud escreve assim uma frase, que ele não era cristão, mas a frase dele é muito profunda, diz assim: quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Às vezes nós não mudamos, queridos, a nossa mentalidade. Nós não mudamos porque às vezes a gente acha que está bom do jeito que está, e a gente vai levando e vai empurrando com a barriga. Mas então, por que demora tanto tempo para a gente amadurecer? Mas por que demora tanto tempo a gente crescer?
Por que demora tanto tempo? Às vezes, olha o pensamento, você que já foi criança, quando você era criança, você queria que a sua fase adulta chegasse rapidamente, é ou não é verdade? Quando eu ser adulto, vou fazer isso. Quando eu ser adulto, vou fazer aquilo. Quando ser adulto, eu vou ser dono do meu próprio nariz. Quando ser adulto, eu vou para tal lugar. Quando nós somos criança, na questão genética, na questão de humanidade, a gente quer crescer rápido, a gente quer ser adulto. E eu já estou naquela fase que, poxa vida, o negócio está andando muito ligeiro. Já está 3.7, o motor cada vez mais forte, mas eu queria voltar lá para os 15. Vai mudando algumas coisas no caminhar, vai mudando algumas coisas. E o desenvolvimento do caráter cristão, na área cristão, ele não pode ser apressado, irmãos. Daquela maneira que quando a gente era criança, que a gente queria que fosse rápido as coisas. No caráter cristão, ele não pode ser apressado, e nem devagaroso. Por isso que nós lemos o texto: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí nós não podemos nos esconder atrás daquela frase: mas é no tempo de Deus. E é verdade, mas às vezes a gente se esconde atrás dessa frase, porque a gente não está fazendo o que deveria fazer, e a gente diz: é no tempo de Deus. Deus é atemporal, irmãos. Ele é dono do tempo. Então o tempo dele é sempre, é todo momento. Mas e qual é o meu e o seu tempo? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos buscando? Se você olhar para Jesus, quando escolhe seus discípulos, ele também é cauteloso para algumas coisas, no desenvolvimento de seus discípulos. Jesus chama lá os 12, mas eles andam 3 anos e meio com Jesus, ensinando, e depois de mais de 3 anos, Jesus ainda está no meio deles. Vocês estão andando tanto tempo comigo e ainda não entenderam muita coisa. E é verdade, nós temos dificuldade de entender algumas coisas, e não é diferente de hoje. Mas enfim, por que levamos tanto tempo para mudar e para crescer? Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Por que levamos tanto? E eu gostaria de falar algumas razões. Isso vai ajudar no nosso crescimento. Em primeiro lugar, a primeira razão: o nosso aprendizado é lento. O nosso aprendizado, ele é lento. Se você parar um pouco para fazer algumas reflexões, às vezes a gente precisa repetir, ou que repitam para nós, várias e várias vezes, para que eu comece a abrir a minha cabeça, a minha mentalidade, para começar a entender como que funcionam algumas coisas. Alguns estudiosos dizem que leva de 40 a 50 vezes repetidos, para que aí começa a gente começar a levar em consideração: poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes leva de 40 a 50 vezes uma informação sendo repetida na sua mente, para que você entenda: poxa, mas depende de mim algumas coisas para que aconteça. Às vezes nós precisamos ouvir o Senhor falar de inúmeras maneiras, com várias pessoas, através da sua palavra, que Jesus é o Senhor e Salvador, e que nós temos que permitir que Ele transforme a nossa vida, para que a gente seja salvo. Mas a gente fica teimando, e é tudo nós, irmãos, eu estou junto nessa. Nosso aprendizado, ele é lento. Então, se você ainda está com alguma dificuldade na tua vida cristã, na tua espiritualidade, não pense que você é a pior pessoa do mundo, que você não vale nada, que você não presta, que você não é útil, que não vale a pena. Não, é porque o nosso aprendizado é lento mesmo. Mas isso aqui não pode também ter como uma desculpa, que eu sou lento mesmo, eu sou devagar. É apenas um dado de como que a nossa mente funciona.
E para crescer, nós precisamos entender algumas coisas, que a nossa mentalidade é lenta. Então precisamos saber que Deus sabe o que nós precisamos. Nessas 40, 50 vezes, ouvindo a mesma informação, o mesmo assunto, às vezes, a gente precisa ouvir, porque a gente continua teimando de uma maneira que não vai clareando na nossa cabeça, e a gente não vai entendendo as coisas, às vezes fazendo de uma maneira que não é uma maneira eficaz. Que não é uma maneira que agrade a Deus, não é uma maneira que transforma a minha vida. Vai esquentar um pouco mais, irmãos, tá? Não se preocupa. Se você olhar para as escrituras, ali do Antigo Testamento, o povo de Israel, ele era ensinado através dos profetas, através dos juízes, até de alguns reis que eram tementes a Deus. Eles eram ensinados de geração para geração, porque era assim o ensinamento da época, não tinha cadeiras, não tinha local, era de um ensinamento para outra pessoa, de uma casa para outra, de uma família para outra, era assim que se ensinava, e eles aprendiam, levavam com muito vigor o ensinamento, mas logo começavam a tropicar. Se você olhar lá para o tempo de Moisés tirando o povo do Egito, o povo passa por um milagre. Primeiro Deus trabalha e traz as 10 pragas no Egito, o povo vê tudo aquilo, vê o poder de Deus agindo, aí eles são libertos, eles vão passar pelo Mar Vermelho, o mar se abre e eles passam. Pensa num milagre desse, irmãos. Mas logo ali adiante já começam a murmurar: ah não, mas caminhar nesse deserto aí, pô, estou com sede, então era melhor ter morrido lá no Egito. Então não é só de nós hoje, o ser humano tem essa dificuldade. Os primeiros ali, povo de Deus, também tinha essas dificuldades, porque se esqueciam rapidamente, voltavam às práticas antigas, práticas que não agradavam a Deus, práticas que bagunçavam a sua fé, a sua dependência de Deus. Aí precisava fazer lá uma estrutura, fazer um desenho para se prostrar, para dizer que aquilo era Deus. Talvez hoje a gente não faz nada disso, mas a gente continua esquecendo que Deus é Deus Todo-Poderoso, que é Ele que traz as respostas para as nossas vidas, que é Ele que traz o caminho para nós andarmos, que Ele traz o alinhamento do céu sobre a nossa vida, que Ele tem o melhor para mim e para você. Esquecemos ou não esquecemos, irmãos? Às vezes numa circunstância pequena, a gente esquece o poderoso Deus da nossa vida. Segunda razão que nós precisamos entender para crescermos: temos muito a desaprender. Se tiver um professor ou uma professora aí agora, vamos fazer, faltou um E ali na palavra, né? Temos muito a desaprender, irmãos. Você compreende que nós nascemos, nós crescemos e nós vamos aprendendo algumas coisas. E nós vamos aprendendo coisas boas, coisas úteis, coisas maravilhosas, princípios bons. Mas a gente também vai aprendendo umas coisas que não são boas, umas coisas que não prestam, umas coisas que nos afastam de Deus, umas coisas que fazem eu acreditar que a minha vida é pela minha própria força. Enfim, um monte de coisa que a gente vai aprendendo durante a vida. E para um crescimento espiritual, um caráter cristão, eu preciso entender que temos muito que a desaprender. O que é desapegar? Sabe por que muitas vezes uma pessoa ela vai até Jesus, mas ela não consegue viver uma vida todos os dias na presença de Jesus, porque ela não consegue desapegar algumas coisas que ela era acostumada a viver. E note, Jesus não força para você largar, é você que precisa se render a Ele. E isso é difícil, mas nós temos algumas coisas a desaprender. Não há uma pílula mágica, não há uma teoria que desfaça, não é algo instantâneo, não é um miojo de 3 minutos. Tem momentos que a gente sofre na vida,
Tem momentos que aquela frase que parece que é aleatória, mas faz tanto sentido. É hora que o filho chora e a mãe não vê. Tem horas que está muito difícil, tem horas que é complicado demais. E às vezes Deus permite que a gente passe por algumas coisas dessas para ver se a gente acorda para a vida. Ver se a gente acorda, se a gente quer crescer ou não. E Paulo faz uma inscrição dessa em Colossenses capítulo 3, versículos 6 a 10. Se puder passar lá por gentileza, vai ter aí também. Ele diz assim, ó: e por causa dessas coisas, está falando do que? Da atitude do povo de Colossos. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, quando costumavam viver nelas. Está falando antes, quando antes vocês se converterem, vocês viviam de qualquer jeito. Versículo 7, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Paulo está dizendo: ei, igreja, acorda, larga essas coisas, que não vão te levar a lugar nenhum. Isso atrapalha a sua vida, atrapalha o teu crescimento. Sabe o que faz crescer, irmãos? Eu acredito que todos conhecem que o Mateus tem 7 anos. Eu não preciso estar ao lado dele todo dia falando assim: filho, cresce, filho, cresce, filho, cresce, filho, cresce. Não, não preciso. Se ele for saudável, ele vai crescer naturalmente. Queridos, para nós crescermos na fé, crescermos no caráter cristão, eu preciso estar saudável para que eu cresça naturalmente. Eu não preciso estar pedindo para Deus: Deus faz eu crescer, Deus faz eu crescer. Não, querido, se arrependa dos seus pecados. Entrega a vida a Jesus, que Ele seja o único, suficiente Salvador da sua vida, e aí você não vai precisar pedir mais nada disso para Deus. Sabe que às vezes nas nossas orações nós pedimos coisas que são desnecessárias. Quando Paulo diz assim: olha, não fiquem pedindo, Jesus falou em Mateus, dizendo assim: não fiquem pedindo vãs repetições. E alguns ligam isso apenas àquelas orações que são chamadas de reza, que é aquela reza decorada. Não é só sobre isso. Ele está dizendo, em outras palavras, não fique pedindo por coisas que não faz sentido. Senhor, eu preciso de um emprego, eu quero trabalhar. Senhor, abre as portas. Aí 9 horas, onde é que o cara está? O cara está dormindo. Senhor, mas eu quero ser estudioso, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser isso. Tá, o que você está fazendo? Não, não estou fazendo nada. Você estuda, você lê? Não, eu não gosto de ler. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero viver todos esses milagres na minha vida. Mas você crê, você se rende, você tem tempo para Deus? Ou será que Ele está lá no último item da nossa lista de prioridade? Como que está tudo isso? Então nós temos que desaprender alguma coisa. Terceiro, perdão, deixa eu continuar lendo ali, versículo 9. Versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, de suas práticas, ou com suas práticas. Irmãos, não existe meia mentira, tá? Mentira é mentira. Versículo 10: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Terceira razão que nós vamos entender para crescer: temos medo, e aqui vai pegar nós, temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Nós até somos humildes em reconhecer isso, mas a grande verdade é que nós temos medo de nos encarar.
Nós temos medo de olhar para dentro de nós temos medo para olhar para dentro do nosso coração, nós temos medo de prestar conta para a nossa própria consciência, nós temos medo. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele só vai destruir quem não consegue olhar para dentro de si, não sabe os princípios que tem. Que a vinda do Senhor Jesus vai ser como um ladrão na noite, ou seja, parece que isso causa medo, só causa medo para quem ainda não se rendeu por completo a Jesus. Por quê? Porque é isso que a gente espera um dia, é isso que a gente está aqui adorando a Deus para um dia estar morando na eternidade. Agora, se isso me causa medo, é porque eu estou devendo, irmãos. O exemplo dele vir como ladrão, não é porque ele é um ladrão, é porque ele vai vir assim quando você não espera. Quando você não espera. Mas para quem já se rendeu a Jesus, pode vir sem você esperar, mas você está preparado, porque o seu coração está entregue ao Senhor, e você está vivendo humildemente no Senhor, que você já disse para o Senhor: Senhor, eu sou desse jeito. Olha, Deus, eu sou dessa maneira, eu sou assim. Queridos, não há crescimento sem mudança, não existe mudança sem medo, e não há perda sem dor. Algumas coisas vão doer, mas a gente precisa perder na vida. Não estou falando de pessoas, não estou falando de família, mas estou falando de hábitos, conduta. Perder algumas coisas que eu preciso perder. Porque, queridos, a gente sempre aprendeu que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela é verdadeira, ela liberta mesmo. Mas eu preciso conhecer essa verdade. E como que eu conheço a verdade? Quem é a verdade? É Jesus. E como que eu vou viver e se libertará? Quando eu for um livro aberto para Ele. Quando eu não tiver mais medo e receio de falar para Ele. Sabe a ação do Espírito Santo quando a gente ministra, e somos ministrados, tá? Somos ministrados. O Espírito Santo, ele age dentro de nós, e o Espírito Santo fala assim para mim: Andreas, você é um impostor. Olha essa tua maledicência, olha esse teu caráter. Muita gente generaliza e fala que é o diabo que está acusando. Não, o Espírito Santo também, ele é confrontador. Quando você vai pecar, epa, é como se estivesse falando: epa, de novo? De novo? Acorda, irmão. O Espírito Santo é esse Senhor maravilhoso, é a Trindade, faz parte da Trindade, é Ele que nos traz alguns entendimentos, mas é o que nos confronta, é o Espírito Santo que diz quem nós somos. Por isso que quando o diabo levantar, o Espírito Santo já revelou para você. Quando nós tivermos coragem de fazer isso, porque somente depois disso, de permitir que Deus resplandeça a sua maravilhosa luz, nós vamos poder lidar com as faltas que nós temos, com as percas que nós temos, e algumas que a gente precisa ter, com as frustrações que nós precisamos lidar. Só quando a brilhante luz do Senhor resplandecer na minha vida, na minha alma, na minha mente, no meu coração, eu vou conseguir enfrentar isso e manter de pé, não pelas minhas forças, mas é porque o Senhor é que me deu isso. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, irmãos. Nós não conseguimos nada. Quarto, crescer é quase sempre doloroso e assustador.
Alguns gostariam de crescer rapidamente, mas alguns têm medo de crescer. Por quê? Porque se eu crescer, eu vou precisar assumir umas responsabilidades. Se eu crescer, vão começar a me cobrar, Jaque. Isso me dá medo. E é doloroso. Queridos, às vezes não, quando a gente olha lá em João capítulo 15, onde é que fala lá da árvore, que o Senhor corta os ramos, a palavra vai dizer que é necessário cortar. Uma corta para jogar fora, porque não se rende, ou seja, não serve para nada. Mas algumas precisam ser cortadas em forma de poda, porque precisa crescer corretamente. O Jaque é um jardineiro. Ele foi lá em casa podar umas árvores para mim. Ele podou, ficou coisa mais linda. Mas ele falou assim: ó, pastor, só que essas duas que estão tortas tem que cortar fora, porque tá torta. Quando nós dependemos de Deus é dessa maneira. O Senhor precisa nos podar em algumas coisas, e aí às vezes dói, mas é necessário para que a gente cresça, não torto, mas cresça em Deus. O Senhor precisa podar alguma coisa na sua vida nessa noite? O Senhor precisa mexer em alguma estrutura sua? O Senhor precisa mexer em algo? Já estamos terminando, irmãos, aguenta um pouquinho. Mais um hábito. E entender que nós levamos tempo na questão de hábitos. Nós levamos tempo para desenvolver. Tem hábitos na nossa vida que a gente vai levar até mais tempo de um do que os outros. Nós começarmos a fazer algo não significa que se tornou um hábito. Agora, a sequência, a persistência vai demonstrar se isso vai tornar um hábito na sua vida, sim ou não. Hábito se torna estruturado, completo, conciso, quando você faz, já sem necessariamente estar pensando sobre. É que nem um crescimento, como deu exemplo, acontece naturalmente. E aí algumas coisas desses hábitos mexem algumas coisas. Não tem como eu dizer que eu sou gentil se eu não sou habitual ou tenho o hábito de ser gentil. Não adianta eu dizer que eu sou íntegro se eu não tenho o hábito de ser honesto. Não adianta eu dizer que eu sou fiel à minha esposa, ou a esposa fiel ao marido, mas não sempre, em alguns momentos, porque não tem. Hábito é quando isso acontece, e os hábitos vão fazer o quê? Definir o meu caráter. Porque o caráter a gente não precisa defender, os hábitos estruturam. Quando eu precisar me justificar demais, sempre existe uma frase dentro da teologia: o que é justificado não se justifica. Quem foi justificado em Jesus não precisa se justificar. É por isso que tu vai olhar para as escrituras e vai ver Paulo apanhando, sendo preso, chicoteado, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, Tiago sendo cortado a sua cabeça. Porque não precisa justificar, já foi justificado. Esse é o nosso caráter. E talvez uma sexta lição seria: não se apresse, porque tudo há um tempo, mas caminhe. Como a pastora ministrou aqui, tem coisa que a gente precisa levantar e fazer. Chega de se esconder. Está na hora. E você sabe o que está na hora na sua vida. Você sabe, está aí dentro de você. E nem é o Espírito Santo te cobrando agora, mas você, se você olhar para dentro de você, você sabe o que você precisa fazer na sua vida.
a forma que você precisa caminhar, o que você precisa fazer. Queridos, à medida que você cresce, para a gente estar encerrando aqui nessa noite, essa parte, à medida que nós crescemos uma maturidade espiritual, que é o crescimento, você pode cooperar algumas coisas com você mesmo. O que é? Primeiro, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente. Sabe quando você ora, você clama, mas você está na direção correta de Deus, mas nada acontece? Não desista, creia que Deus está operando, mas é no tempo dele que as coisas vão acontecer. E se você estiver debaixo do tempo dele, sim, vão acontecer no momento certo. Então acredite, creia que Deus está operando. Outra coisa, mantenha um registro do que você já viveu. Se precisar anotar, anote. Eu já vivi isso, já vivi aquilo, já sofri isso, já sofri aquilo. Mas não fica fazendo coisas que ainda não aconteceu, sofrendo por alguma coisa que ainda não aconteceu. Mas lembre-se de algumas coisas que aconteceram, e ainda você está de pé. A misericórdia de Deus ainda, ela te alcançou, ela te trouxe até aqui. O amor de Deus te sustentou, por mais que se passou umas dificuldades, umas circunstâncias problemáticas, mas ainda assim, Deus, Ele não te abandonou e Ele não abandona. Ele não nos abandona. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Ah, Deus precisa da minha paciência? Não, para eu aprender, ser paciente, que é no tempo de Deus que Ele vai fazer as coisas que eu preciso da minha vida, que vem dEle, mas eu também preciso ser paciente comigo mesmo. Permita-se reconhecer que você fracassa em uma e outra coisa, que você é frágil em algumas coisas. Tem coisas que você não suporta, tem coisas que você não aguenta, tem coisas que você não segura, tem coisas que você não dá conta. E você não vai encontrar nas escrituras Jesus falando que você tem que pegar tudo e fazer, tem que se virar. Não. Bem pelo contrário, o Senhor Jesus diz que nós passaríamos por algumas aflições nessa terra, mas quando Ele subiu aos céus, Ele diz: mas eu estarei, eu subirei, mas mandarei o Espírito Santo, que estará até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmã. E sabe, às vezes a gente precisa chorar junto. Às vezes a gente precisa falar do fracasso que a gente tem na vida, compartilhar, porque às vezes quando a gente sofre alguma situação, uma circunstância, a gente acha que só a gente está com problema, mas quando você ouve alguém abrindo seu coração, contando seu fracasso, contando sua tristeza, você vai falar: pera aí, tem gente que está passando por dificuldade maior do que eu, e está lutando, e está de pé, porque Jesus é o Senhor e Salvador dessa pessoa. Querido, se quer crescer, vai ter poda, e é o Senhor que vai podar, não é pastor, não é ministro, não é amigo, é o Senhor. Mas você precisa se comportar como uma árvore, dizendo: Deus, vem aqui e poda a minha vida. Sabe, às vezes tem coisas que nós precisamos viver ainda que a gente não viveu, porque a gente não se deixa podar, os galhos estão chegando ao chão. Talvez há mais uma oportunidade que a gente pode ser podado nesta noite e começar a crescer, começar a subir, começar a crescer em Deus, crescer na vida espiritual. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Não desanime, irmão. Havia um profeta Abacuque que ele pediu a Deus e Deus não respondia, ele ficou triste, porque no momento que ele pediu, Deus não fez. E quando ele estava triste, depois aconteceu. Por quê? Porque é no tempo dele, não é no nosso. Querido, se Deus ainda não fez alguma coisa que se pediu, isso não é uma negativa de Deus. Talvez é um acorda. Você precisa viver algumas coisas diferentes. Então, às vezes, talvez você precisa lançar alguns hábitos fora que te afastam do Senhor. A Bíblia diz que Deus é fiel à sua palavra.
Deus é cumpridor da sua palavra, Deus é fiel à sua escritura. Se nós não nos colocarmos debaixo das escrituras, na orientação de Deus, Deus não dá o direcionamento que nós precisamos, porque nós pecamos. Eu gostaria de desafiar você nessa noite, enquanto vai ser aqui ministrado um louvor, que você refletisse sobre a sua vida. Talvez tu tenha a impressão que você estagnou na sua vida espiritual. Talvez você olhe para algumas pessoas, elas estão fluindo, estão voando, e você está ali parado. Talvez é hora de parar de olhar para o lado e olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu estou parado. E se talvez você não consegue identificar algumas coisas dentro de você, peça que o Espírito Santo revele isso para você nessa noite. Deus, ele não se envolve com o pecado. Deus, ele se envolve com a pessoa arrependida. É por isso que para nós tornarmos filhos de Deus, nós precisamos nos arrepender, e aí somos filhos dele. Senão nós somos criatura. É muito mais que um culto, é muito mais do que uma oração, é muito mais do que um louvor, é muito mais que uma semana, é a tua entrega de vida, é você rasgar o seu coração verdadeiramente e enfrentar os desafios do dia a dia. Começar a largar alguns hábitos que te afastam de Deus, que prejudicam você, e você sabe que prejudica. Eu gostaria aqui provocar essa reflexão em você. E o texto que foi lido no início, que Paulo escreve, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero encerrar isso para nós cantarmos e orar. Com essa palavra de Paulo, eu tenho total certeza e convicção que Deus, que Jesus ainda não terminou a obra dele na minha vida. E eu tenho a certeza que Ele não terminou a obra dele na tua vida também. Então, enquanto há vida, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, o Senhor pode transformar o nosso coração. Mas para isso nós precisamos nos render a Ele e entregar tudo. Estou falando em entregar dinheiro, irmão, entregar seu coração, ser verdadeiro com Ele. Reflita aí. Senhor, temos tanta fome de Ti. Sim, Senhor. Temos tanta sede de Ti. Oh, Jesus, tenha sede de Jesus essa noite. De Ti. Sim, Senhor. De Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti. Você tem fome do Senhor, é Ele que vai te Temos alimentar. tanta sede de Ti. Oh, Jesus, de Ti. abra o seu coração a Ele mais uma vez nessa De noite. Ti. Faça uma avaliação dos seus hábitos, da sua conduta, e declare isso a Ele. Nada mais satisfaz minha alma. Nada nos satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Não tem coisas, não tem Só lugar. Jesus, Só Jesus. só Jesus, Sim, Senhor. só Jesus, Declare isso, que só Jesus satisfaz a sua só alma. Jesus. Sim. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Declare isso a
nosso coração dizer: nada mais me satisfaz, coisas não me satisfaz, somente Jesus. Sabe aquele vazio, querido, se possa ter dentro do seu coração, dentro da sua alma? É só Jesus que pode preencher. Declare isso, cante a Ele, adore a Ele com a sua boca, com o seu coração, com a sua mente. Temos tanta sede de ti, Sim, Senhor. de ti, de ti, nada mais satisfaz minha alma. Só o Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, Só Jesus. só Jesus, nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Declare isso, irmãos. Só Jesus satisfaz a sua alma. Talvez você procurou por muito tempo uma satisfação secundária, uma satisfação independente, talvez até por falta de conhecimento, talvez por falta de entrega, e você achou que suprisse, mas lá no fundo ficou aquele vazio. É só Jesus que pode preencher todo o vazio que nós temos, independente do tamanho dele. A felicidade está no Senhor, porque Ele é amor, só Ele pode preencher. Senhor, no nome de Jesus, no seu nome, Senhor, no seu nome, Senhor, nós oramos nesta noite. Senhor Deus, nós oramos por cada alma que está sendo preenchida pelo Senhor nesta noite. Senhor, todo aquele coração, aquela alma que disse: eu estou incompleto, eu estou insatisfeito, eu estou em falta, me falta algo, me falta alguma coisa. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor preencha esta alma. Senhor, nós saímos desta noite, desta casa de adoração, com a certeza que só Jesus Cristo preenche a nossa alma,